Bom dia a todos, meu nome é Rubens Turci. Hoje é o dia 3 de agosto de 2019. Eu quero falar um pouco para vocês sobre a criação da disciplina transdisciplinar CMT 014, oferecida no CCMN da UFRJ e que se chama Arte e a Ciência da Meditação. Eu desenvolvi essa disciplina lembrando que o coração de toda a cultura védica e upanishádica está representado na ancestral arte e ciência da meditação de que trata a Bhagavad Gita. Né? Existe um verso que, na verdade, eu acho que ele introduz não apenas as práticas de meditação, mas a própria cultura de paz e amor que a gente já começa a falar um pouco nos dias de hoje. Trata-se do verso 2.69, ou seja, o verso 69 do segundo capítulo da Gita, que diz mais ou menos assim: aquele que tem a mente disciplinada está desperto para o que é noite para a maioria das pessoas. E tudo aquilo para o que a maioria está desperta é noite para o sábio vidente. Em outras palavras, o homem santo, alheio aos atrativos da existência material e ilusória, ele está desperto unicamente, unicamente para o aspecto de sagrado de todas as coisas e experiências que diluem as fronteiras entre o que nós entendemos como as realidades objetiva e subjetiva. Trazendo isso aqui para os anos 60, para o nosso mundo ocidental, era noite, naquela época, a ideia de meditação, a ideia de cultura de paz e amor. E por isso ela ficou conhecida como contracultura e não como cultura naqueles anos 60. Embora ela seja uma experiência de vanguarda, ela fosse uma experiência de vanguarda, que tivesse sido vivida pelos pacifistas pioneiros, do Flower Power, que com o lema de paz e amor, formaram aquelas primeiras comunidades dos praticantes de meditação, primeiras assim, de uma maneira mais ampla, não se falava muito em meditação até então. E para esses praticantes, o que era a noite, era um modo de vida belicista e predatório que constituía a base do modelo capitalista americano. Então eles se afastavam desse modelo tentando cultivar aquele outro. Claro que naquela época era tudo muito incipiente e eles não foram capazes de levar em frente essa utopia. De qualquer modo, nesse início de novo milênio, a meditação ela não só é aceita como cultura, como ela adentrou o ambiente das universidades, inclusive nos sistemas de saúde. Então, lembrando dessa ideia de cultura e contracultura, tem até uma curiosidade, que é o sentido com que o próprio Senhor Buda introduz a ideia de meditação. Existe uma palavra no sânscrito, aliás, duas expressões, que é bhavana, um adjetivo, com acento tônico no primeiro A, o A longo, bhavana, e bhavana, que é o substantivo feminino, com os dois As longos, que elas foram utilizadas pelo Sr. Buda com essa ideia de cultivo, na meditação como uma forma de cultivo
da mente, porque bhavana, tanto o substantivo como o adjetivo, que é o conceito central dos textos sagrados da Índia, que aparece nos idiomas tanto sânscrito quanto pali, né? Eles aparecem com esse significado de cultivo ou de desenvolvimento, no sentido de se trazer algo à existência. E eram termos empregados originalmente no campo da agricultura, né? Ou seja, para se falar do cultivo da terra. E esses termos passaram a ser utilizados pelo Sr. Buda, né, para se falar das ideias cultivadas, né, aquelas ideias que devem ser praticadas com o devido fervor, né, ou seja, com a devida shraddha, né, que isso é o que nos remete ao conceito de desenvolvimento mental e, consequentemente, de contemplação e meditação, né? Bom, eu estava falando que a Bhagavad Gita trata da arte, da ciência, da meditação, né? Eu citei o verso 269, essa metáfora do que é dia e do que é noite, né? E eu preciso dizer, então, que nos versos 23 a 28 do capítulo 17, existe uma expressão muito conhecida, né? No verso 23 fala Om Tat Sat. Om, isso é, a verdade, né? Também representa, como é que eu vou falar? Om Tat Sat. Om, a ideia de meditação pura, ou meditação transcendental. Tat, a ideia de meditação objetiva. E Sat, a ideia de meditação subjetiva, né? Que são as três grandes dimensões para se falar da meditação, né? Meditação naquilo fora de mim, meditação naquilo dentro de mim, uma meditação reflexiva, né? E a meditação pura ou transcendente, quando essa dicotomia sujeito-objeto, dentro e fora, praticamente desaparece, né? Então, bom, para falar sobre a meditação, a gente posso falar de uma maneira resumida por meio de 6 grandes metáforas, 3 principais e 3 secundárias, né? A gente pode dizer que a primeira referência que se tem notícia e que nos remete à ideia de meditação, né, é uma passagem do Rig Veda, no livro primeiro, na seção 164, na passagem, no item 20, né, onde aparece a metáfora dos 2 pássaros, que diz mais ou menos assim: 2 pássaros habitam na mesma árvore. Um se alimenta dos frutos e o outro observa em silêncio, né? Essa metáfora, na verdade, faz referência a esse processo mental que se passa dentro de nós, né? Onde sempre e dentro de nós existem 2 vozes, como se fossem esses 2 pássaros. Um que tem todo o discurso, que age, que é como se fôssemos nós mesmos, vamos dizer assim, né? E o outro que é a testemunha de todo esse processo, né? O pássaro que observa em silêncio. A gente percebe que todas as formas, a maioria das formas de meditação, elas começam convidando a gente
para prestar atenção no pensamento, na respiração, a nossa respiração, né? E ao prestar atenção na respiração, eu começo, né, a testemunhar os pensamentos. Eu percebo que existe, como se fosse duas pessoas entre nós, né? Aquela que está pensando e aquela que testemunha esse fluxo dos pensamentos. E é essa ideia que é pela primeira vez registrada no Rig Veda, né? Essa passagem depois vai ser reproduzida em algumas das principais Upanishads, por exemplo, a Mundaka Upanishad, no terceiro capítulo, na terceira sessão, logo na abertura dessa sessão, né? E existe uma segunda grande metáfora, que é a metáfora do cisne Hansa, que aparece na Mantrika Upanishad, né? Essa metáfora é como se fosse a ideia, a metáfora diz assim, um cisne se banha nas águas tranquilas do lago, né? E a metáfora é que o lago agora é a nossa mente, que tem as suas ondas mentais tranquilizadas, né? E aqueles dois pássaros da metáfora anterior do Rig Veda, né, agora estão unificados no cisne, que em sânscrito se diz Hamsa, que Hamsa é tanto o nome desse espécie de pássaro, a gente diz aqui cisne, né, que tem a qualidade especial da água misturada ao leite, beber só o leite. Ou seja, ele bebe a essência de tudo aquilo que ele, de todo o conhecimento com que ele se depara, ele sabe buscar a sua essência, né? Então, essa palavra Hansa, ela também é uma palavra que é um som onomatopeico, que é o próprio som da nossa respiração, né? Então é como se eu fizesse Ham, inspirando, Sa, expirando, Ham, Sa, né? Então o próprio alento vital, o próprio sopro divino que nos dá a vida, né, que está representado nesse som, expressa esse pássaro Hansa, que de novo nos associa à arte e à ciência da meditação, né, que em geral se inicia com esse foco na nossa respiração, né? Bom, finalmente a terceira grande metáfora que eu queria mencionar, ela é o próprio texto da Bhagavad Gita, né? A Bhagavad Gita, eu não quero aqui entrar, porque não teria como elaborar muito sobre isso agora, mas eu vou assumir que já é conhecido esse texto de quem está assistindo o vídeo, né? E, bom, a Bhagavad Gita, que é é uma passagem do Mahabharata que retrata um instante em que antecede a grande batalha do Mahabharata. Nessa passagem, em uma quadriga, num carro de guerra, vem Arjuna, né, o grande guerreiro e herói da Bhagavad Gita, e o Senhor Krishna, né, que ali, no carro de guerra, é o quadrigueiro de Arjuna, né? Então, qual é a grande metáfora aqui? É que esses dois personagens,
Krishna e Arjuna, constituem os dois pássaros a que se refere o Rig Veda, né? E que se unificam no Cisne Hansa, que é exatamente o objeto da Bhagavad Gita, né? Como Arjuna obtém a comunhão e unificação com o Senhor Krishna. E, na verdade, é uma metáfora para aquilo que se passa dentro de nós, na nossa consciência. Se eu entender que a quadriga é o nosso corpo, os 4 cavalos correspondem às 4 formas que a epistemologia do Sankhya elabora os tátuas. Também não vou entrar aqui em detalhe, mas tem a ver com a nossa estrutura mental, intelectual e de controle sobre os sentidos do conhecimento e do movimento. São esses 4 componentes que corresponderiam aos controles que nós temos sobre os 4 cavalos que estão sobre as rédeas. A nossa rédea, e que a gente, quando coloca isso sobre a rédea do sagrado, né, representado sobre o Krishna, a gente obtém essa individuação representada pelo cisne Hamsa, né? Então essas são as 3 grandes metáforas que nos remetem à arte e à ciência da meditação como um todo. Isso é a espinha dorsal da arte e da ciência da meditação. Toda e qualquer outra prática derivada que a gente encontra depois ao longo do tempo, ao longo das distintas escolas, né, budistas, jainistas, hinduístas, laicas ou não laicas sobre a meditação, todas elas derivam dessa grande espinha dorsal composta por essas 3 grandes metáforas, né? E existem 3 outras que ajudam a gente a elaborar melhor o que é de fato a prática da meditação, né? São as 3 metáforas secundárias que aparecem no próprio texto da Bhagavad Gita, né? A primeira delas, no verso 58, é a metáfora da tartaruga, que ela diz que, do mesmo modo que a tartaruga recolhe os seus membros para dentro do casco, quando nós nos recolhemos dos nossos sentidos para o interior de nós mesmos e a partir daí redefinimos o nosso modo de atuar no mundo pelos 5 sentidos, né? A gente está fazendo o primeiro movimento, que a gente chama de inversão do funcionamento do ser, né? De um funcionamento voltado para o mundo externo, para o samsara, e buscando um funcionamento que nos leve à revelação do nirvana, né? Que começa com esse processo de interiorização, descoberta de nós, né? E para isso é muito importante a disciplina espiritual, né? Por isso a segunda metáfora secundária que o texto da Bhagavad Gita apresenta é a metáfora do barco, que aparece no verso 67 do 2º capítulo, né? Que diz que a mente indisciplinada é a mesma coisa que um barco ao sabor dos ventos, né? Sopra para cá e o barco é lançado para lá, para cá. Sopra para lá e o barco é lançado para lá. Ou seja, nós, enquanto viajantes nesse barco, né, não conseguimos ter a liberdade de definir o nosso rumo, a nossa trajetória e alcançá-la, seja a favor ou contra as correntezas ou contra o vento, né?
Então, que é isso que a disciplina e que a meditação oferece para a gente, né? Nos traz esse domínio sobre a nossa própria mente, esse controle que faz com que nós possamos autodeterminar a nossa própria vida, né? Bom, finalmente a terceira metáfora secundária é essa com a qual eu abri esse pequeno vídeo, né? Que é a metáfora do verso 69 do segundo capítulo, que é aquilo que é noite para a pessoa comum, é o que é o dia, o que a pessoa, o sábio, está vivendo, né? E vice-versa, né? E esse o que é noite, o que é dia, é um pouco o que é a própria ciência da meditação, né? Que, agora em termos mais gerais, né? Essa cultura da meditação, né? Ela, quando alcança um povo para quem essa cultura é estranha, ela, de início, esse outro povo só pode entender essa prática como algo que vai contra a sua cultura, né? Que ameaça a sua cultura, e você leva então um certo tempo até compreender que essa prática, chamada de contracultural, na verdade ela é universal, ela é natural ao ser humano e, de uma forma ou de outra, está presente nos grandes seres de todas as culturas, né? Talvez não assim no nível de todas as pessoas, e por isso o estranhamento provocado ali nos anos 60 e até pouco tempo, mas mesmo na nossa cultura ocidental, cultura fortemente materialista, né? Os grandes expoentes da nossa cultura, eles praticavam aquilo que nós poderíamos chamar de meditação. Então, é isso que eu queria dizer, que esse curso agora está sendo oferecido na UFRJ, né? E eu até quero utilizar esse vídeo como uma introdução para essa segunda versão do curso que a gente oferece agora a partir da semana que vem, né? E é também um convite para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse modo como nós olhamos para a arte e a ciência da meditação como essa cultura da paz e do amor, né? Que acessem o nosso blog e também o curso que a gente oferece pelo Instituto Realitas também, né? Um curso online aí, pelo Instituto Realitas, né? Sobre a arte e a ciência da meditação. Curso presencial na UFRJ e o curso online pelo Instituto Realitas. Quem quiser conhecer sobre os conteúdos e o modo como eu me aproximei de toda essa ciência, lá na minha adolescência, né, há 45 anos, mais um pouquinho, então acesse o meu livro blog. Tá certo? É isso que eu queria dizer por hoje. Agradeço. Namastê.